Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Isabelle e hoje a gente vai apresentar um trabalho que se chama Reações de Hipersensibilidade. Bom, nesse trabalho a gente vai entrar explicando cada parte com a introdução, com os tópicos, o porquê, o que causa e as suas consequências. A matéria desse trabalho é Microimunologia e seus processos patológicos, do professor Fabrício, da instituição Unifagoc. Bom, gente, dando início ao nosso trabalho, eu vim trazer uma curiosidade aqui, que não tá no slide, na minha parte, mas eu vim introduzir vocês sobre o que é resposta imune. Eu vou trazer de uma forma que vocês entendam e que não seja muito científica, assim, né? Pra entender na língua dos adolescentes, que provavelmente são os que vão ver esses vídeos. Bom, a resposta imune do nosso corpo é a reação como ele reage a uma infecção ou uma inflamação, utilizando 3 células para resolver e combater as inflamações e infecções do nosso corpo, que nelas são os neutróficos, os macrófagos e as células dendríticas. Então, gente, agora vamos começar sobre o que é reações de hipersensibilidade, igual vai estar aqui do lado, provavelmente, ou desse lado, ou em cima, ou embaixo. Enfim, vamos começar aqui. A hipersensibilidade, ela é uma resposta inadequada ou exagerada do nosso corpo sobre um antígeno ou alergeno, enfim, que pode resultar em dano tecidual ou inflamação ou reações inflamatórias, né, no nosso corpo. Então, gente, agora eu vou explicar pra vocês como que isso ocorre. Eu vou tentar explicar de uma forma que vocês entendam bem, porque essa matéria é um pouco complicada e eu acho que vídeos assim ajudam bastante. Bom, vamos começar aqui. Ele ocorre quando o nosso corpo, né, quando o nosso sistema imune, que normalmente é o sistema imunológico, é o sistema que protege o nosso corpo. Ele reage de uma forma muito excessiva a substâncias que são inofensivas ou até componentes do nosso próprio corpo, ou seja, a anti-imunidade. E essa excessividade a substâncias que são inofensivas, que não fizeram nada, causa danos pra gente. Agora, eu separei 4 tópicos que vão definir bem o que é hipersensibilidade para vocês ficarem mais ligados. Começando com, envolve resposta imune adaptativas, que são os anticorpos ou anticorpos e linfócitos T. Bom, nem sempre está associada à defesa contra agentes infecciosos, pode causar lesões celulares e inflamações, e agora ela é classificada em 4 tipos, segundo Gel e Combs. E eu vou citar os 4 tipos no próximo slide, e em seguida o Lucas vai vir explicando cada tipo para vocês entenderem melhor. E eu consegui separar uma frase que eu realmente pesquisei para ser mais fácil de entender sobre as reações de hipersensibilidade, né? Bom, a hipersensibilidade é o preço que o nosso corpo paga para ter um sistema imunológico ativo e eficiente. É isso, o que é hipersensibilidade. Bom, gente, agora eu vou citar para vocês os 4 tipos de hipersensibilidade, começando com a tipo 1, que é imediata, que vai estar aqui na tela para vocês conseguirem acompanhar. A tipo 2, que é a citotóxica, a tipo 3, que é imunocomplexos, a tipo 4, que é tardia ou celular. E a tipo 4, como está escrito aqui, ela é mediada por linfócitos T. Bom, vamos começar explicando mais ou menos que cada tipo de hipersensibilidade, ela possui um mecanismo distinto, ou seja, diferente, distante, enfim, que causa danos celulares ou teciduais, variando o seu tempo de resposta e os seus mediadores envolvidos. E bom, gente, finalizando agora a minha fala com vocês, em seguida o resto do grupo ele vai explicar e vai tentar fixar bem sobre o que é hipersensibilidade. Bom, gente, então, eu sou o Lucas e vou estar dando continuidade ao trabalho falando sobre a classificação das reações e hipersensibilidade. Primeiro, vou começar a falar do conceito geral. Reações imunológicas exageradas ou inapropriadas que causam danos teciduais.
são divididas em 4 tipos principais, né? Conforme o mecanismo imunológico envolvido. Tipo 2 agora é a citotóxica, mediada por anticorpos. Ela é mediada por IgG e IgM. Ela tem uma ação indireta contra as células do corpo, né? O mecanismo dela, opsonização, ativação do complemento e alterações dos receptores. Os exemplos clínicos que temos delas hoje é anemia hemolítica autoimune e miastenia grave. Tipo 3, imunocomplexos. Mediada por complexos, antígeno e anticorpo. Deposição em tecidos de inflamação ou até mesmo em tecidos de lesão. Temos alguns exemplos clínicos, que é a glomerulonefrite de pós-estreptocóxica, lúpus e a doença do sono. Para finalizar, né, o quadro de tipos de reações de hipersensibilidade, temos o tipo 4, citotóxica, né, que ela é mediada por anticorpos. O linfócitos T, CD4+, e CD8. Né, o tempo de presa é de 24 a 48 horas. O mecanismo dessa reação é de inflamação crônica e destruição celular. Exemplos clínicos, temos alguns: dermatite de contato, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla. Oi gente, meu nome é Rafaela e eu vou falar para vocês sobre as doenças causadas por anticorpos, que correspondem ao tipo 2 e 3 da hipersensibilidade. E essas reações acontecem porque o sistema imunológico produz anticorpos contra componentes do próprio corpo ou antígenos que se depositam nos tecidos, e isso leva a lesões teciduais. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a diferença entre o tipo 2 e o tipo 3. O tipo 2, ele é conhecido como citotóxico e ele envolve os anticorpos que se ligam diretamente às células do corpo, assim provocando sua destruição ou alteração funcional. Já o tipo 3, ele é causado pela formação dos complexos antígeno e anticorpo, que se depositam nos tecidos e ativam o sistema complemento e geram inflamação. Agora a gente vai entender um pouquinho dos mecanismos que causam essas lesões. E o primeiro mecanismo é a opsonização e a fagocitose, que consiste em os anticorpos eles se ligam à superfície das células do próprio organismo, marcando-as como se fossem invasores. E isso faz com que os macrófagos e os neutrófilos fagocitem-se e destruam essas células. Um exemplo que a gente tem é a anemia hemolítica autoimune, em que os anticorpos atacam as hemácias, causando sua destruição e levando à anemia. O segundo mecanismo que a gente tem é a ativação do sistema complemento. Ou seja, o anticorpo se liga à célula, ela pode assim ativar o sistema complemento, causando poros da membrana da célula, causando a sua lise, ou seja, a sua destruição. Isso pode gerar inflamação local e também aumentam os danos teciduais a partir de substâncias liberadas. O terceiro mecanismo que a gente tem são as alterações funcionais sem destruição, que são os anticorpos, eles
não destroem as células, mas eles causam alterações nos receptores. Um exemplo que a gente tem é na doença de Graves, aonde os anticorpos, eles estimulam o receptor TSH da tireoide a produzir hormônio excessivamente, causando a doença hipertireoidismo. Agora a gente vai falar um pouquinho do tipo 3, sobre o mecanismo dele. E o mecanismo dele é um pouco diferente. Nesse caso, os anticorpos, eles se ligam a antígenos solúveis que formam complexos imunes, né? E esses complexos, eles circulam pelo sangue, se depositando acaba, né, se depositando nos tecidos. E assim, especialmente nos rins, articulações, vasos sanguíneos. E esses depósitos, eles ativam o sistema complemento e atraem neutrófilos, que liberam enzimas radicais e livres, né, que causam inflamação e destruição local. Falando de um exemplo desse mecanismo do tipo 3, a gente pode citar a doença do soro, que é quando o organismo ele reage a proteínas estranhas, como o soro antitetânio e antiveneno, que assim ele forma vários complexos imunes. Eu sou Giovana e agora eu vou falar sobre as doenças causadas por linfócito T, que também é conhecido como hipersensibilidade do tipo 4. Diferente dos outros tipos de reações imunológicas, essa resposta ela não é mediada pelos anticorpos, ela é mediada pelos linfócitos do tipo T. Essa resposta ela é um pouco mais lenta. Ela aparece geralmente entre 24 e 48 horas após o contato com o antígeno. E é por isso que ela é chamada de resposta tardia. Esse tipo de reação, ela costuma causar uma inflamação crônica e pode levar à destruição das células do próprio organismo, dependendo da intensidade que ela vir. Em relação aos linfócitos, tem TCD4. Eles liberam substâncias chamadas ocitocinas e servem para ativar os macrófagos, responsáveis para atacar os agentes estranhos. E tem também o TCD8, que tem a função de destruir diretamente as células-alvo. Quando essa resposta acontece de forma muito exagerada, pode gerar algumas lesões nos tecidos e pode até levar a doenças autoimunes, em que o sistema imunológico passa a atacar o próprio anticorpo. Agora que a gente já entendeu como que funciona essas doenças causadas pelo linfócito T, a gente vai ver alguns dos exemplos clínicos onde esse tipo de reação acontece. Um dos principais exemplos é a dermatite de contato. Ela é uma reação inflamatória na pele, que ela é causada pelo contato com substâncias como cosméticos, látex e até mesmo produtos químicos. Essa reação ela aparece depois de um tempo, justamente por ser uma resposta tardia. E outro exemplo também é a diabetes do tipo 1, em que o sistema imunológico ele ataca a célula beta do pâncreas e é responsável pela produção de insulina. Então acaba que com o tempo isso leva à falta de insulina e o aumento da glicose no sangue. E também a gente tem a esclerose múltipla, que é onde os linfócitos T atacam a mielina, que é a camada que protege os neurônios, causando algumas falhas na comunicação do sistema nervoso. E por fim, tem também a artrite reumatoide. É uma inflamação crônica nas articulações e as doenças intestinais autoimunes, que resultam de uma resposta exagerada no sistema imune contra o próprio tecido intestinal. Então, esses exemplos, eles mostram como que a resposta mediada pelos linfócitos T pode causar danos muito importantes. Quando o sistema imune perde o controle, resulta em inflamações e doenças autoimunes. Então, para concluir, as doenças causadas por esse linfócito, elas mostram como que o sistema imunológico, que normalmente nos protege, pode também se voltar contra o próprio corpo, quando há um desequilíbrio. Essa resposta, apesar de ser essencial para eliminar as infecções, quando ela é exagerada, ela se transforma em algo muito prejudicial,
levam a inflamações crônicas e doenças. Por isso, entender como que é esse mecanismo é fundamental para compreender a base de muitas doenças e também para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e específicos. Oi, gente, tudo bem? Sou a Sabrina e eu vim falar para vocês rapidamente e resumidamente sobre reações de hipersensibilidade, para a gente concluir esse trabalho maravilhoso. Enfim, reações de hipersensibilidade é nada menos que respostas imunológicas exageradas do nosso corpo, que podem levar a inflamações, danos teciduais e doenças autoimunes. O objetivo terapêutico é sempre controlar a resposta imune e evitar complicações dessas alergias, e tudo mais. A reação de hipersensibilidade, a gente contém alguns medicamentos, como, por exemplo, o corticosteroide, que tem a prednisona, que tem uma ação anti-inflamatória e imunossupressora. Também temos os imunossupressores, que tem, por exemplo, a azathioprina e o metotrexato, que inibe uma proliferação de células imunes, Elas são usadas em alergias graves e doenças autoimunes. Então, pessoal, continuando, nesse slide agora eu vou falar para vocês sobre anticorpos monoclonais e terapias biológicas. Elas são terapias alvo e específicas contra citocinas e células imunes. Por exemplo, a anti-TNF, a anti-IL-6 e a anti-CD20, Elas contêm uma maior eficácia, com menos efeitos colaterais sistêmicos. Na lateral, eu mostrei para vocês aqui, a gente tem o antígeno, a gente tem o ratinho. Depois vocês pausam o vídeo e dá um amplamento, para vocês poderem ver a imagem, para vocês poderem entender um pouquinho. Na simulação, que eu acho mais fácil. Enfim, também temos doenças imunológicas específicas, que é o lúpus eritematoso sistêmico, que contém corticoides, imunossupressores e belimumab. Também temos a artrite reumatoide, que temos o metotrexato, terapias biológicas. Então, gente, vou falar agora para vocês a importância do sistema imunológico. O sistema imunológico ele é essencial para a defesa contra patogênios e para a manutenção da homeostase. Entretanto, quando a sua resposta se torna desregulada, como nas reações de hipersensibilidade ou nas doenças autoimunes, os danos aos organismos podem ser graves. Por isso, as abordagens terapêuticas buscam não apenas suprir os sintomas, mas restaurar o equilíbrio imunológico e preservando a defesa natural do corpo e ao mesmo tempo que previne ataques contra tecidos saudáveis. Dessa forma, é importante modular essa resposta com precisão, maximizando a eficácia e minimizando os riscos. Por fim, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês que ficaram até o finalzinho do vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre reações de hipersensibilidade, tá? Um grande beijo para vocês, deixa o like e comenta aí, tá? Tchau! A resposta imune secundária é? Mais rápida e intensa. Os linfonodos têm como função principal? Filtrar a linfa. Qual célula produz anticorpos? Célula B. Os anticorpos também são chamados de? Letra B, de imunoglobulinas. O HIV ataca principalmente quais células? Letra C, linfócitos T, CD4+. A imunidade adquirida pode ser? Ativa ou passiva? Qual célula apresenta antígenos aos linfócitos T? Letra B, célula dendrítica.
Gente, vai ficar ridículo, vai. Começa que vai. Acabou o trem aqui hoje agora. Pagou aqui também, Rafael. Ih, velho. Vai ter aula aqui agora? Ai, não pode isso. Pode começar de novo. Eu vou falar sobre as doenças causadas do linfócito T do tipo 4. As doenças causadas pelo linfócito T do tipo 4. Tá, vai verdade.